Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, no oferecimento de Algás e Sebrae, estamos começando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, trazendo os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Eu confesso que eu estou trazendo hoje uma referência muito importante, principalmente no aspecto de mobilidade urbana, escoamento de tráfego, transporte. Eu estou tendo o prazer de receber hoje o diretor-presidente do DMTT, que é o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, Dr. André Costa, que vai falar com a gente sobre várias mudanças. Tudo isso porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto. Hoje, como eu falei no preâmbulo do programa, tendo o prazer de falar de mobilidade urbana. E para isso, estamos trazendo a autoridade do setor, que é o diretor, exatamente, diretor-presidente da DMTT, né, do DMTT, que é um órgão, um departamento. E ele vem bater um papo, muita coisa para conversar com ele. Primeiro, eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda, né? Deixou lá seus afazeres, que não são poucos, né? São demais até. E vem aqui conversar com o maceuense. Primeiro, mais uma vez, um grande prazer recebê-lo, já perguntando quem é André Alcântara Costa. Seja bem-vindo. Obrigado também, Neto. Prazer participar aqui do programa Neto Altos. E a gente tem essa oportunidade, né, de se comunicar diretamente com a população através aqui da imprensa, através de vocês que fazem a imprensa aqui de Alagoas. Então, para nós é algo muito importante, uma oportunidade ímpar também, a gente agradece. Bom, o André, eu vim para cá em 2002, né? Eu não sou de Maceió, eu sou de Fortaleza. E assim que eu me formei em Direito lá, eu passei no concurso para a Polícia Federal. Eu era policial civil já lá, tinha sido agente de trânsito, foi o primeiro concurso que eu passei com 18 anos. E vim para cá aos 23 para Maceió. E comecei a construir minha vida aqui como delegado da Polícia Federal, né? De lá para cá foram muitos anos, muitas operações, muita bronca. Em 17 a 20 eu tive a primeira experiência fora da Polícia Federal, que eu fui secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, entre 17 e 20. No final de 2020 eu voltei e aí o prefeito, na época o candidato, né, JHC, conhecia meu trabalho lá pelo Ceará. A gente não tinha contato assim pessoal, mas ele tinha acompanhado meu trabalho através das redes sociais e fez o convite para eu estar à frente da então SMTT e estou desde o início da gestão. Na verdade, eu participei da equipe de transição dele em dezembro de 2020 e desde o início da gestão dele, aí sou um dos poucos secretários aí que estão remanescentes nesse grande desafio que é trabalhar a mobilidade urbana de Maceió. Você falou uma coisa interessante, né? Realmente é um grande desafio, porque nos últimos 10 anos, pessoal, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 40% de aumento, no caso, na frota, né, de veículos andando pela cidade. Mas antes de entrarmos mais profundo no aspecto trânsito, mobilidade em si, eu queria só que você passasse, dividisse com a gente aqui o sentimento, né, de hora tratar, né, de pessoas, né, fazer com que ela se ressocialize, né, ela volte a frequentar a sociedade, né, e de repente você sai desse projeto e vai para um projeto já, né, ressocializando o trânsito. Qual o sentimento disso?
André, passa pra gente. No fim, assim, sempre a gente está tratando das pessoas, né? Mesmo quando a gente está preocupado com melhoria no trânsito, com tempo de viagem e tal, mas o fim de tudo são as pessoas terem mais tempo no seu trabalho, produzirem mais no seu trabalho, terem mais tempo em casa, né? E chegarem em casa no trabalho em menos tempo e com segurança também. Então, no fim, a gente, como segurança pública especificamente, a gente está pensando sempre em servir e proteger as pessoas, né? Na Polícia Federal a mesma coisa. Então, só muda um pouco o trabalho, mas é interessante que é complementar, porque quando eu estive no Ceará como secretário, a gente focou muito em algo que a gente chamava de mobilidade do crime. Então, a gente fazia um controle da criminalidade muito em cima da mobilidade urbana. E acaba vindo para cá, para Maceió, voltando para Maceió, e aí atuando na área de mobilidade urbana, está agregando muito conhecimento para mim, para entender melhor essa engrenagem que de que maneira a mobilidade urbana ela interfere na segurança pública das pessoas. Então, é muito interligado. Inclusive, nem todo mundo sabe, mas o DMTT ele é um órgão de segurança pública, conforme a Constituição Federal e também a lei federal que trata do Sistema Único de Segurança Pública, né? Então, é um órgão de segurança pública. No caso, você, quando você chegou por aqui, e aí dividindo até com o pessoal também, né, você falou exatamente dos objetivos relacionados à mobilidade urbana. E eu digo, não, eu vou provocá-lo, né, para no nosso bate-papo, para a gente dividir também com a sociedade maceiense, alagoana. Né? E você falou de várias vertentes que hoje você olha para trás, nesses 5 anos de gestão, né, e dá, juntamente com a sua equipe, porque ninguém é forte sozinho, o orgulho. Né? E eu queria que você passasse para a gente quais foram as grandes ações de mobilidade urbana que, ora, você olha para trás e sente, né, como você dividiu aqui com a nossa equipe, esse orgulho, e o maceiense ele sente no dia a dia também. Exato. A gente tem algumas importantes vertentes. Uma delas é melhorar a imagem do próprio órgão como um todo. A gente sabe, é uma imagem muito desgastada da antiga SMTT, assim como dos agentes, né? É antipático, né, o trabalho de fiscalização. Pouca gente entende que fiscalizar é disciplinar. E a gente que é pai, que é mãe, disciplina os filhos, por exemplo. A gente tem que... É uma maneira de cuidar, de orientar também. Às vezes a pessoa não obedece ali o sinal de trânsito, o semáforo. A maneira que você tem de educar, às vezes, é a disciplina, né? A gente sabe que é difícil, mas é um grande desafio melhorar a imagem do órgão. E a gente tem buscado sempre isso, mostrando diversas ações, mostrando que os agentes de trânsito fazem muito mais do que só fiscalizar, né? Então, essa é uma vertente importante que a gente está trabalhando. Mas falando da mobilidade especificamente, né, também a gente fez várias ações, seja aí seguindo a lei de mobilidade urbana, né? A gente tem a prioridade do transporte público, então muitas ações no transporte para tornar o transporte público mais atrativo, por exemplo, com o geladão, né, já são mais de 120 ônibus novos, com ar-condicionado, uma evolução, né, aqui para a cidade, nunca foi nada parecido visto, não só no Maceió, como no Brasil até. E aí atrair as pessoas através da redução da passagem também, né? Até hoje nós temos, desde o início da gestão, a passagem mais barata do Brasil, dentre as capitais do Brasil, né? E aí também atraindo mais público com, primeiramente, o passe livre estudantil. Por exemplo, a gente, antes da nossa gestão, nós tínhamos quase 30 mil estudantes que pagavam a meia estudantil. E hoje já são 60 mil estudantes usando. Então, assim, imagine que a demanda aumentou bastante, né? Imagina o seguinte, são 30 mil estudantes a mais que deixaram de usar o carro particular do pai, da mãe, sim, ou próprio, sim, por exemplo, na faculdade, e passaram a utilizar o transporte público. Então, isso é trazer avanços na mobilidade urbana. Então, Domingo é Livre também, e tudo são programas assim, de inclusão das pessoas no transporte e que foram modelo copiados em Fortaleza, em São Paulo ou Belo Horizonte, por exemplo. Também temos a segunda vertente da lei de mobilidade, é incentivar a micromobilidade ou a mobilidade ativa. Então, a gente tem um desafio muito grande na cidade, que é tornar a cidade mais caminhável, ou que as pessoas usem bicicletas, patinetes, outros veículos menores, né? Então, a gente buscou muito incentivar isso. Principalmente, nós tínhamos, antes da nossa gestão, em Maceió toda, 30 quilômetros de malha cicloviária. E hoje nós já passamos de 100 e 110 quilômetros na cidade. Então, a gente mais que triplicou, praticamente quadruplicando a malha cicloviária da cidade e integrando ela também. Além disso, também, como a gente sabe da dificuldade de calçada, e tem toda a discussão jurídica, porque o responsável pela calçada é o proprietário do terreno, e aí ninguém consegue andar em Maceió, na maior parte da cidade, caminhar com tranquilidade nas calçadas, que uma calçada é mais alta, a outra é mais baixa, cada um faz do jeito que quer. E aí, por isso a gente criou as faixas verdes, né, tão discutidas em alguns momentos,
Mas a faixa verde ela é focada principalmente nas pessoas que têm dificuldade de locomoção, os PCDs, pessoas idosas com deficiências visuais, auditivas. Então, é para elas. Além delas, claro, quem não tem deficiência, mas quer caminhar pela rua, tem a opção de caminhar pela faixa verde também. Então, um grande foco nisso. E aí, se a gente conseguir incentivar cada vez mais as pessoas a caminharem, a usarem bicicleta, a ir para o transporte público, a gente consegue reverter um pouco esse quadro preocupante que você citou, né, em que a gente, nos últimos 10 anos, te atualizando, já está quase 50% o aumento da frota. Né? Então, e a cada mês que passa, Alagoas, puxado por Maceió, obviamente, bate recorde de venda de carros novos, de veículos novos. Então, assim, se a gente for só pelo caminho do veículo, a gente não vai chegar no ponto que não vai mais conseguir suportar. Vai ter mais carro do que asfalto, de pista para andar. Daqui a pouco tem mais carro que gente, né? A gente tem um percentual, né? Hoje você tem 1 milhão de habitantes em Maceió e a nossa frota aqui há alguns anos era de 250 mil veículos, então um veículo para 4 pessoas. Hoje ela já passou dos 450 mil veículos. Daqui a pouco está um veículo para cada 2 pessoas na cidade. O interessante, presidente, diante do que você passa aqui para a gente, é que por mais que vocês façam ações, né, para que o cidadão maceiense largue o carro, né, e vá, por exemplo, o estudante, né, com o projeto como você mesmo passou para a gente, né, que é o passe livre estudantil, o geladinho, né, criando para você mais conforto, além de vocês verem o tamanho da frota de Maceió, diante de toda essa radiografia que o diretor-presidente da DMTT traz para a gente, ainda existe reclamações, que está tendo engarrafamento, que está tendo isso. Isso é eu digo sempre que tem que ter muita paciência, né, para administrar, principalmente os insatisfeitos, porque acha que tem que ter uma pista só para ele andar. Isso você tem que ter muito equilíbrio, né, presidente, para poder conduzir isso. A verdade é que a gente que está no serviço público, né, eu já estou há praticamente minha vida inteira, desde 18 anos de idade, a gente começa a perceber esses movimentos. Então, assim, as pessoas que estão satisfeitas com algo, dificilmente elas vão lá se manifestar e às ruas ou às redes sociais e para elogiar uma ação. E a gente acaba que não trabalha mais nem esperando esses elogios. Perfeito. Mas as pessoas, quando estão insatisfeitas, elas, para reclamar, assim, como se bota a boca no trombone, né? Então, assim, vai para a rede social, posta, comenta e tal, vai para as ruas, reclama, fecha a avenida. Então, assim, a gente no serviço público, a gente acaba que não fica mais esperando por elogios nem nada. A gente ouve as pessoas e entende, ouve a crítica, tenta absorver ali o que tem de positivo né, em algumas críticas, e a partir dali trabalhar e construir. E ter a consciência tranquila, apesar de tantas reclamações, mas que a gente está traçando as ações no caminho correto, no caminho legal, no caminho que a lei prevê, no caminho que as grandes políticas públicas de mobilidade no Brasil e no mundo, para onde as coisas funcionam. Por exemplo, bem rápido a faixa verde da Orla, né? Foi tão discutida, mas tira carro, estacionamento, quebra o comércio. Tá lá, não vi ninguém quebrar até hoje. Né? Na verdade, a Orla hoje é muito mais movimentada por pessoas. Ficou mais gostosa ela. Ficou bem mais aprazível, mais segura também, porque você tinha uma barreira de carros impedindo a visão das pessoas. Hoje todo mundo vê e é visto, né? Então, assim, a polícia vê todo mundo vê a polícia passando as por câmeras, lá, né? Guarda municipal, fácil, né? DMTT, exato. Então, assim, mas se a gente fosse... Então, assim, as pessoas reclamam muito do jeito que tá, reclamam, tá tudo errado, tá tudo ruim. Quando você muda para melhorar, as pessoas reclamam das mudanças também. Então, por isso que a gente ouve, mas não seguia nas reclamações, porque senão a gente não faz nada. A gente fica de braço cruzado e simplesmente deixa as coisas acontecerem. Então, a gente estuda, ouve, né, discute, debate, e aí, assim, toma atitudes, toma ações que a gente sabe que são melhores para a cidade, para as pessoas que estão na cidade, especialmente maceioenses. Turista vem depois, porque não adianta a cidade ser boa para turista se não for para o maceuense. Ela tem que ser primeiro, né, boa para o cidadão. Perfeito. Se for boa para o cidadão, ela vai ser boa para o turista. Se ela for boa para o turista, pode não ser para o cidadão. Então a gente faz para o maceuense, e aí é um exemplo disso, da dificuldade que é essa mudança de cultura, de mentalidade. Então a gente vai construindo essas ações que aí com o tempo a gente sabe que as pessoas vão se acostumar mais a caminhar pela cidade, a usar o transporte público, a usufruir daquilo que a gente está trabalhando para construir o futuro. Bom, hoje a gente sabe que não está, né? Mas a gente está em um processo de evolução aqui na cidade e que a gente espera que seja seguido pelos próximos gestores. Então é um caminho sem volta, assim, para a gente realmente colocar Maceió
como uma cidade grande realmente, uma cidade, a exemplo de tantas outras cidades pelo mundo, e que investe na mobilidade, mas na forma correta, não incentivando tão somente o carro particular, que aí não tem cidade que dê conta disso. Você pode fazer vias com 10 faixas, 20 faixas, que não vai dar conta. Los Angeles é um exemplo disso, por exemplo. Então a gente está no caminho certo de uma cidade que privilegia o transporte público e a caminhabilidade. Presidente, eu já vi aqui em Maceió prefeitos tomar decisão e, no caso, por meio da superintendência na época, né? Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, e depois, com o tempo, ter que voltar atrás, né? Porque não teve exatamente a concepção do diálogo, né? E aí você passa aqui para a gente alguns pilares, né, de transformações que mexem com o dia a dia, né? Ora, como você acabou de falar, na Pajuçara reclamou, né? E de repente você chama lá para a MTT, a Associação dos Moradores, seja lá quem for, os empresários, e numa mesa, né, vocês contorna. O diálogo tem sido a principal ferramenta da gestão de André Costa? Sim, é algo assim que o prefeito JHC, quando me convidou, frisou bastante, né? André, eu gosto de pessoas que gostem de pessoas. Sim. Então não adianta você estar só trancado dentro do gabinete, por mais que você... E isso não tinha antes, a antiga SMTT não tinha dados, não produzia dados e não tomava decisões com base em dados. Então, mas não adianta só você olhar os dados, analisar e tal, discutir, debater internamente. Isso não é suficiente. Você precisa ouvir as pessoas realmente, né? Então, a gente desde o princípio, né, chama todo mundo, vai até as pessoas também. Então, lá é o que eu digo sempre, ninguém vai chegar lá, mesmo sem marcar a hora, e não vai ser atendido por ninguém. Alguém vai atender, se eu não puder, é um diretor que vai atender, é um coordenador, é um assessor, mas a pessoa não vai sair de lá sem ser ouvida, né, e a gente buscar resolver algum problema daquela pessoa. Então, assim, vou dar um exemplo, taxista. Era comum antigamente, antes da nossa gestão, fechar o centro, fazer manifestação. Queimar pneu. Tudo isso. Verdade. E você não vê mais isso aqui em Maceió, porque a gente tem um diálogo constante com os taxistas e com suas representações. Então, é um exemplo de tantos. Então, a gente seguia muito por esse contato humano. É importante a gente ouvir as pessoas. Claro, a gente chega uma hora que tem que decidir. Às vezes é do jeito que as pessoas querem, mas às vezes não. O que nunca é como todo mundo quer. Claro. Sempre quando você faz uma medida, é bom para uns, ruim para outros. Se você proíbe estacionamento numa via, é bom para quem anda lá, porque se passava um carro, vão passar dois, por exemplo. Mas às vezes quem mora ali naquele quarteirão não gosta, porque é alguém que visita, que para o carro ali para ir, enfim. Nunca vai ser bom para todos. O que é que a gente procura fazer? Tomar decisões que sejam boas para a maioria dos cidadãos. Que legal. Vamos brindar a sua vinda aqui, presidente? Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu quero dizer a você que é uma alegria muito grande levar essas informações até você. Já estamos aqui com o café da Algás. Eu vou com um rápido cafezinho daqui a pouco. Terminal de ônibus do Benedito Bentes e do Estáquio Gomes 2. Vamos falar como é que foi essas grandes mudanças lá. Volto já já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Maceió Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos pets, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Maceió Shopping dura o ano inteiro. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade.
Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber o diretor-presidente da DMTT, André Costa, que veio aqui passar uma radiografia dos 5 anos de gestão e vem muita coisa boa para você, maceoense. Mas antes de tratar de coisa boa, eu queria, produção, por gentileza, passa um vídeo. Você que gosta de correr, tá aqui dando uma corridinha, aí quando chega lá no final da Pajuçara, aí sai da orla, aí tem que entrar, não é isso? À direita, e vai sair lá naquela igrejinha. Eu vou mostrar para vocês agora um trabalho da Prefeitura Municipal de Maceió e vocês vão ter noção onde a DMTT vai estar inserida dentro desse projeto agora, na tela, para você. Aí está, pessoal, uma nova ferramenta para os corredores, para quem quer dar uma caminhada. Aonde, como eu falei, aonde a DMTT vai estar inserida, né, como nós estávamos conversando no café, né, onde é que ela está inserida também nessa grande mudança que vai ter na orla? É uma construção muito importante aqui para a cidade, né, primeiramente, como eu sempre digo, para os maceienses, mas também vai fomentar ainda mais o turismo, né, daqui da cidade, que é essa extensão do calçadão. Calçadão, ele, da nossa praia, é a principal área, você tem desde Jacarecica, mas concentra principalmente da Jatiuca até a Pajuçara, né? E às vezes você percebe na Pajuçara, às vezes um descuido, muitas vezes você vê assim, às vezes algumas ocorrências policiais, né, de furto, até de crimes mais graves, tem acontecido por ali, e acaba que as pessoas às vezes ficam muito no trajeto até Ponta Verde. E a gente quer incentivar mais essa continuidade. Então, por exemplo, a faixa verde, quando foi estendida até quase o porto, né? Então, aquela faixa verde junto a calçadão. Sim. Já foi uma ação para as pessoas, é um convite, continue caminhando, não termine ali na Silvio Carlos Viana, continue aqui pelo Antônio Gouveia, vá até pela Pajuçara, caminhe por lá. Já é esse convite. E aí você estendeu o calçadão, né? Então, é uma ação magnífica aqui para a cidade, porque aí a negociação toda foi conseguir o porto ceder, né, uma área privilegiada na cidade. Quem já andou ali sabe, é belíssimo. A gente tem algumas piscinas naturais ali, junto ali do calçadão, do futuro calçadão que vai ter ali. Vai ter condição de você descer e tomar banho de mar ali. Então, assim, legal. Vai ficar perfeito. Vai proporcionar ali pesca, né? Porque aquela região é uma região de muito o pessoal peixe, já vai, né, para pesca, né? também. E aí, principalmente isso, estimular essa caminhabilidade pela cidade, bicicleta também. Então, é onde a gente entra, né? De olhar juntamente com o IPLAN, por exemplo, outras secretarias, mas sempre tem um olhar do gestor mesmo, né? Do prefeito, ele tem algumas sacadas, algumas ideias assim, geniais para a cidade, e a gente vai trabalhando para construir essas ideias que ele tem, a gente trazer para o papel, né? E do papel virar realidade. E aí, DMTT, IPLAN, Seminfra, então a gente vai lá
e modela esses novos espaços para estimular cada vez mais as pessoas usufruírem da cidade. Quem passa de carro não usufrui da cidade. As pessoas, maceienses, para usufruir da cidade, tem que botar o pé no chão, o pé na areia, né? Caminhar, respirar. Ele está fechado no ar-condicionado, ele tem que respirar o ar ali da cidade. Então é diferente quando as pessoas caminham, elas aprendem mais sobre a cidade, elas criam uma conexão maior com a cidade. No caso, aquela pessoa que é normal. Eita, que bom, agora eu tenho uma motozinha, eu vou vendo a praia, não preciso mais entrar ali à direita. No caso, é só exclusivo para pedestre, né? Ciclista também, né? A bicicleta elétrica, né? Às vezes, também vai poder. Então, é importante a gente tratar aqui, né? É verdade. Você que tem uma bicicleta elétrica, você vai saber agora se você vai poder também frequentar ali, porque não deixa de ser um modal também interessante, né? Isso, e que tem que ser estimulado, né? Esses veículos elétricos. E aí causa uma certa confusão, realmente a gente tem percebido, a gente recentemente publicou uma portaria sobre esse tema, né? E seguindo mais ou menos também tudo o que é regulamentado pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem veículos elétricos que são chamados autopropelidos. É que ele não tem, tipo assim, você usa um botão para acelerar, algum mecanismo para acelerar. Então, se for, por exemplo, uma motoneta, algo assim, que é elétrico, não pode utilizar a calçada nem ciclovia ou ciclofaixa. Ele tem que ir pelo asfalto. Aqueles que você, né, tipo uma moto. Teve você gira acelerador, pronto. Já sai da calçada, vai para a pista. Isso. Agora, uma bicicleta elétrica que você tá pedalando e tal, aí você quer descansar. Aí usa o elétrico e tal. Ela é permitida nas ciclovias, né, ciclovias e ciclofaixas da cidade, assim como outros. Por exemplo, tem aquele, acho que chama Segway, que o pessoal usa às vezes em shopping, né? Eu já vi gente usando na rua. Então, que tem duas rodas assim laterais, você fica em pé, você fica ereto e vai para frente, para trás e tal. Aquele você pode utilizar o patinete elétrico também. Mas nada que for elétrico, seria isso, por exemplo, foi inerente às questões, por exemplo, de eletricidade, pode ser usado. Isso. Até porque a velocidade é pequena, né? Exato, Isso, o que não pode são essas motonetas que tem a velocidade muito elevada, a potência elevada, né? Pode ser outro tipo de carrinho também permitido, muita gente às vezes com dificuldade de locomoção utiliza até em shopping ou em supermercados grandes, que é um elétrico que tem a cestinha na frente, então é outro modelo que pode também ser utilizado na ciclovia e ciclofaixa. Mas a gente tem uma resolução sobre isso e a gente vai começar a fazer uma campanha maior, porque a gente tem percebido veículos indevidamente utilizando a ciclovia da Fernandes Lima, da Orla, então a gente já está construindo um trabalho para tornar mais claro para as pessoas, elas saberem o que pode e o que não pode. Quem pode e o que não pode. Para quem quer usufruir, saber cobrar a fiscalização e dizer, você não pode estar aqui e vamos chamar o DMTT. Perfeito. No primeiro bloco, nós tratamos de um assunto e na qual você falava, Neto, é complicado, porque se eu puxar para a direita, o cobertor vai ficar aparecendo lá na esquerda e vice-versa. E aí, agora, no mês passado, começo desse mês, teve a portaria 449/2025, onde muitos maceienses reclamavam, rapaz, fui multado 11h20 da noite, vindo da faculdade, se eu parar aqui eu vou ser assaltado. E aí foi, torpedo para cima lá da DMTT, e aí o presidente tomou a decisão, juntamente com o prefeito de Maceió, na qual trouxe para todos nós uma segurança. Não veio o carro, você pode ultrapassar sem penalidade, no caso, o sinal vermelho. E aí essa portaria 449/2025, vai debater ela agora. Me diga uma coisa, de que forma você tem sofrido, né? Porque muitos aplaudiram, outros acham que o sinal intermitente é o melhor. Intermitente, até quando fica acendendo e apagando. Enfim, de que forma você pode passar para a gente também esse raio-x, né? E o que de que forma a sociedade agora, que você já está explicando, né, na imprensa, de que forma agora ela pode aceitar, né, essa portaria? Então, a preocupação nossa primeira sempre é a vida e a segurança das pessoas. É isso que a gente mais preza, seja como delegado da PF, seja como ex-secretário, agora como diretor-presidente do DMTT. E quando eu era secretário de Segurança lá no Ceará, em 2017, a gente recomendou lá ao órgão de trânsito de Fortaleza, lá chama MC, para que fizesse uma ação semelhante,
que não obrigasse que os condutores, no meio da noite, da madrugada, tivessem que ficar parados no sinal vermelho, porque isso acabava facilitando, né, não é que isso é definitivo, mas que facilita para um criminoso fazer um assalto a quem está parado no sinal vermelho, às vezes isoladamente, né? Uma mulher, uma pessoa, um idoso sozinho dentro de um carro lá e ninguém perto, né? E lá Fortaleza, por exemplo, desde 2017 adota já isso, né? Então tem um horário, eles foram depois reduzindo lá, para você ter ideia, 8 da noite você já pode avançar o sinal vermelho. Como lá a câmera que capta o avanço sinal também mede velocidade, multa por velocidade, eles dizem o seguinte, que você pode passar até com 30 por hora. Aí imagina, ainda eu acho perigoso você passar assim, sem parar, passar com 30 por hora, assim, num cruzamento. Você só vá que uma colisãozinha, não tem problema, vai ser só besteira. Aí vale a pena não arriscar, né? E a gente foi pesquisar, né, fazer uma pesquisa de o que é que tinha Brasil afora sobre o tema. A gente percebeu que Nordeste outras capitais já tinham ações semelhantes, além de Fortaleza, Natal, inclusive Natal com lei municipal, Recife com lei municipal, Salvador também, Maceió foi a 5ª capital no Nordeste, além de São Paulo, Porto Alegre, então não era novidade. Só que às vezes o que aconteceu, o pessoal, entre aspas, legisla, cria normas e entrevista. A entrevista é você transmitir uma ação no mundo jurídico, não você legislar pela entrevista, pela imprensa, né? E às vezes aqui já teve alguns problemas, em Maceió mesmo, de entrevista, né? Você fala, a faixa azul se usa assim, mas não está escrito em norma nenhuma. A pessoa fala ali e acaba criando uma confusão na cabeça das pessoas. Então a gente se deparou com o problema aqui em Maceió, muita gente reclamando que se sentia insegura na madrugada, tendo que ficar parado no sinal vermelho. E aí a gente tinha algumas alternativas. 3. A primeira era, não quero saber, fique parado no sinal, a gente vai multar se passar. E eu pensei, não, isso aí eu estou facilitando para o bandido, né? Outra opção, a gente foi estudar o intermitente, que é o sinal amarelo piscando, que já se adotou aqui em Maceió há muitos anos atrás e que era um perigo, porque se as pessoas obedecessem o que reza o código, funcionava, mas o problema na prática não obedece. Então, o que é que acontece no amarelo piscante? Você tem carro vindo de pelo menos 2 direções diferentes, em 2 avenidas, onde tem um semáforo. E cada um acha que está no seu direito, acha que você tem que parar outro. Você diz, não, eu estou na principal aqui. Então, ia acontecer isso. O cara vinha numa avenida, por exemplo, o cara vinha na Avenida Jatiuca e o outro vinha na Dona Constância. E os dois achavam que cada um tinha prioridade. E era uma colisão fortíssima, perigosíssima. E em muitos casos, inclusive, de morte. Então, e além disso, assim, as normas do Senatran, do Contran, não recomendavam para o caso de Maceió o uso intermitente do amarelo. O amarelo é para ser usado pontualmente. Por exemplo, a gente usa aqui no semáforo, no tabuleiro, dentro do bairro, né? Mas em grandes avenidas não se recomenda, avenidas com limite de velocidade até 60, como a Franz Lima, a Menino Marcelo. Não se recomenda você utilizar em avenidas com canteiro central mais largo, que tenha veículos vindo em duas direções. Então a gente tem vários locais que não é recomendável. Avenidas onde transitam caminhões e ônibus. Então a gente está falando dos corredores da cidade. Então não se deve usar o amarelo intermitente. É perigoso. E por fim, assim, a terceira opção que a gente achou a menos drástica, a menos perigosa para as pessoas, que era, olha, a gente vamos admitir, vamos tolerar, não vamos incentivar. Eu prefiro que as pessoas parem no sinal e aguardem que ele fique verde. Mas se a pessoa se sente insegura, se é questão de segurança dela, a gente vai tolerar. Mas para a gente tolerar essa conduta, não é de qualquer jeito. Então a gente orienta, não é como em outras cidades que é só horário, passa do jeito que for, mas você passou na 11 horas no carro, tá vermelho, vamos embora. Não é desse jeito não, viu, então, gente? As câmeras estão ligadas e os agentes estão fiscalizando, estão de olho. O que é que o condutor tem que fazer? É o que diz na portaria nossa. Ele tem que parar antes da faixa de retenção, observar o entorno. Tem pedestres, tem veículos vindo de alguma direção. Se ele percebe que não tem nada, devagar ele vai observando e faz a ultrapassagem no semáforo. E o agente, na hora que ele passa, a câmera capta e o agente vai verificar. Se o agente verificar de trânsito, verificou que ele fez, que ele seguiu a portaria, não autua.
Se ele fez diferente disso, vai autuar. Então, se ele não parou, se ele passou de vez e tal, aí vai ser feita a multa. Então, é diferente de outras cidades que só dizem o seguinte, pode passar. Tá, mas é a circunstância. Não, na realidade, o que eu enxergo, assim, o lado propositivo, né, da ação é o seguinte, veja só, a vulnerabilidade que existia no cidadão, a portaria cobre ela, né? O cidadão agora tem a opção, né, em algumas situações que ele se acha vulnerável, está vindo alguém em direção ao carro, né, que é natural, então a DMTT permite, né, que você caia fora, saia desse imprensado. Fora isso, olhe para um lado, para o outro, né, antes de sair. Fora isso, se estiver tudo movimentado, aguarde o sinal, né, presidente? Exato. E deixe a coisa transcorrer naturalmente, né? Que eu acho assim, para bandido a gente não deve facilitar. Claro, e eu achei bacana essa E portaria. reforçando que é no horário de 23 horas até as 5 horas da manhã. Que é um horário perigoso, universitário, qualquer dia da semana, mas é um horário já que caiu muito o fluxo de veículos, né? A maioria das cidades adota a partir de 10 da manhã, adota até 6 da manhã, mas aqui a gente julgou que 10 ainda seria muito cedo, tem muito fluxo ainda, pessoal saindo de shopping, de faculdade. Então 11 já escoou boa parte do trânsito, né? Já até a questão do turismo, turista que vai pegar o voo de 11h30, meia-noite, isso aí foi bacana. Exato. Você falou agora em câmaras, eu queria saber um pouco essas câmaras inteligentes. Fala um pouco, explica o que é essas câmaras inteligentes, o presidente. Então, foi um aprendizado que eu tive lá, enquanto secretário de Segurança no Ceará, que a gente fez um cerco digital pela cidade, né? Então, o Ceará foi precursor nisso, a gente palestrou, mais de 20 estados foram lá conhecer o que a gente tinha feito no Ceará, pessoal de Medellín, da Argentina, né? Tive também lá em Israel, tive em Nova York, tudo para falar sobre todo esse trabalho que a gente desenvolveu no estado do Ceará, né? Não só em Fortaleza. E a gente fez todo esse cerco digital e utilizando essas câmeras e essas imagens com inteligência, né? Então, o que a gente está utilizando hoje aqui, começando aqui em Maceió, são câmeras que fiscalizam o trânsito, mas não só o trânsito, elas têm sido muito utilizadas para fins de segurança pública, né? Porque é o seguinte, o que é que a gente pensa? Quase todo crime grave, ele é praticado a bordo de um veículo. A pessoa vai usar um carro ou moto, concorda? Sim, claro. Então, às vezes o primeiro passo na investigação é identificar o veículo. Quando você identifica o veículo e você tem como chegar no veículo com o uso da inteligência, aí você facilita muito o trabalho da polícia. O policial não fica mais agora só correndo atrás do bandido. Ele não é mais o gato e rato, que você é o gato sempre atrás do rato. Não, agora o rato começou a correr, você já sabe para onde ele vai. Aí você vai e pega ele lá na frente. Então, o que a gente fez muito no Ceará e está iniciando aqui, você tem vários casos hoje, já nos últimos meses, de crimes graves aqui em Maceió. A gente tem dado muito apoio à Polícia Civil aqui do estado de Alagoas, em várias investigações. A mais recente agora foi a quadrilha dos Rolex, né? Sim. Então, os criminosos foram identificados a partir das nossas câmeras. A gente deu todo apoio à Polícia Civil, o delegado Thiago Prado mandou a equipe lá, teve com a gente, receberam as imagens, confirmaram qual era o veículo através das nossas câmeras. Então, é exatamente isso. O órgão de trânsito, ele tem um papel crucial na estratégia de segurança pública que o Estado deveria adotar. Tinha que partir dos municípios, né, que usa essas câmeras, sabe utilizar, entende da mobilidade da cidade, conhece mais que ninguém a cidade, é o próprio município que conhece. Não é o Estado, nem a União, é o município. E o mais interessante é que a bandidagem não sai passando para o outro. Olha, não vai para Maceió não, porque a coisa lá tá difícil para a gente, né? Acontece isso, não acontece? Você isso, que é um instrumento da segurança pública, né? Cada vez mais. Então, assim, na hora que você começa a realmente fazer esse cerco, e assim, não é só pôr as câmeras. A câmera sozinha, o sistema sozinho não resolve. Perfeito. Você tem que ter todo o modelo de resposta e ação, né? Então, na hora que você tem realmente essa ação e esse trabalho conjugado entre as forças, né, de segurança, entre os serviços de segurança pública, aí a gente começa a ter resultados e aí a bandidagem vai entendendo, ó, lá tá ruim. Tipo, a gente teve muita migração na época que eu estava no Ceará, do Ceará para Rio Grande do Norte, para outros estados. Então, o pessoal foi meio que desistindo lá. A gente, por exemplo, lá, criminalidade como um todo, roubo de veículo caiu 75%, de carga 90%, roubo a banca 90%. Então, assim, tudo são crimes que as pessoas praticam através do uso de veículos. Perfeito. Presidente, estamos praticamente encerrando o nosso tempo, mas é impossível terminar o nosso bate-papo sem falar sobre duas grandes ferramentas que, com certeza, você hoje está bem mais tranquilo, que são os terminais de ônibus do Benedito Bentes e também do Vilagem Campestre 2. Né? Você
nos bastidores, a gente conversando, muita alegria, né? Realmente foi um peso depois de todas as ações que vocês fizeram lá na região? Na verdade, o do Bio a gente ainda tem ações para fazer lá, né? A gente está em fase de projeto para duplicar. Hoje a gente tem uma plataforma, em um lado faz embarque, outro desembarque. A ideia é fazer 2 plataformas para que seja uma plataforma inteira desembarque e outra de embarque, né? Então, fazer uma ampliação grande ali do terminal. Mas o Vilagem Campestre 2 é um terminal importante, né? Pega a região do pessoal do Vilagem, do Graciliano, então vários bairros ali na região, do Gama Lins, também muita linha que vai para lá. E aí a gente está agora trabalhando para começar a fechar ele com as catracas e aí a gente começar a fazer integrações por lá no terminal, que hoje você chega lá no terminal limpo, bonito, né, usual. O terminal lá, desde que já foi inaugurado para o antigo prefeito, já praticamente dentro do buraco, assim. Quando chovia, ficava debaixo d'água, que nem um ônibus às vezes conseguia entrar. A população, para fugir da chuva, às vezes ficava, quando chuva de vento, né? Então o pessoal subia no banco e ficava em cima do banco, no meio do terminal, que era a coberta estreita e tudo. Então, enfim, não dava para usar como terminal. A gente pôs tudo abaixo, trabalho de compactação da terra gigantesco, dezenas de caminhões de terra para compactar bem a terra. E hoje está lá, o terminal já passou por chuvas e tudo. E já foi testado. Já foi testado e aprovado. Agora, um terminal também que a gente tem muito orgulho é o do Eustáquio Gomes, né? O do Eustáquio, ele teve a plataforma ampliada e o terminal do Eustáquio era um problema, assim, segurança pública, inclusive. Muito assalto na madrugada, cedinho, nas últimas linhas à noite. Então tinha muito assalto. Ele fica junto de uma área meio que descampada e aí não tinha proteção nenhuma. Então, às vezes, o criminoso, o bandido entrava lá, via a pessoa lá, às vezes, quase que isolada, fazia o assalto e corria pelo meio do mato. Ele tinha já a rota de fuga dele, né? E até a pé mesmo, não precisava nem de veículo para isso. E hoje você chega lá no terminal do Eustáquio, além de estar ampliado, organizado para receber as linhas alimentadoras e troncais, mas o terminal está todo cercado por telas, repleto de câmeras de segurança, e junto dele a gente construiu uma praça que não existia. Que legal. E essa praça com quadra, com brinquedos, com área lá para... Interação com a sociedade local, porque né? É o seguinte, por mais que a polícia tente ali estar presente, não vai estar presente em todos os cantos 24 horas por dia. Perfeito. Então, o que é mais eficiente muitas vezes? Câmera e criar espaço de convivência. Então, por mais que às vezes a pessoa é uma das poucas pessoas que estão ali tarde da noite no terminal, mas de frente a ela tem uma praça movimentada. Então, a pessoa que está no terminal, às vezes sozinha, esperando o 11 ali, ela se sente segura e ela efetivamente está mais segura, por conta da convivência social que a gente gerou com a construção também da praça nesse local. Presidente, eu quero agradecer em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, a sua vinda. Leve o abraço, né, de toda a equipe do programa Neto Alto a cada companheiro de trabalho, cada pessoa, né, que tem a sua importância. Eu digo sempre que ninguém é forte sozinho e faça sempre dessa poltrona a sua verdadeira tribuna. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Tá bom, Neto, a gente agradece. Com certeza, espero voltar aqui mais vezes. Com certeza. São muitos temas, sim, né, caros para a população, a mobilidade, o transporte, o trânsito. E também, como você bem citou, né, o trabalho sempre que a gente faz em equipe, né? Eu estou lá servindo aos nossos servidores, para que os nossos servidores sirvam bem à população. Esse é o papel, cuidando lá deles, para que eles cuidem da população. E é o que a gente aprende desde o primeiro dia da academia de polícia. Que na polícia ninguém faz nada só. Tudo é feito em equipe. Ninguém treina uma busca no veículo sozinho, nem uma prisão de uma pessoa sozinho. A gente sempre treina em dupla, em trio, em uma equipe grande. Então, isso que o DMTT é hoje também. É um lugar que não tem estrelas. Todos nós juntos, a gente trabalha ombreado, lado a lado e construindo soluções para a cidade. Parabéns. Obrigado. Pessoal, lembrando que esse programa tem o apoio cultural do Sebrae. Pessoal, se sua empresa, meu amigo empresário, não está bem, capital de giro foi embora, o estoque já gastou tudo, calma. Dá um pulinho no Sebrae e procura lá um consultor do Sebrae. E coloca na mesa lá quais são as adversidades da sua empresa. E pode ter certeza, para cada problema ele vai dar uma grande solução. Sabe por quê? Porque o Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor alagoano, tá? E já que falamos de trânsito hoje, você que está reclamando, está gastando quase R$1.000 de combustível, levando o turista para um canto, para o outro, no Uber, no táxi. Calma.
coloca um kit GNV e usa um produto que é nosso, é daqui da terra, o gás da Algás. Com ele, você vai ter até 45% de economicidade e vai sair sorrindo, porque com Algás você faz muito mais gastando muito menos, tá certo, gente? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e, claro, minha amiga Betânia Cristina. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, não tenho dúvida, de reencontrá-los no próximo programa. Se Deus quiser, um grande abraço, tchau, valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare, acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.